Olá, tudo bem? Eu quero trazer uma palavra hoje ao seu coração, né? A primeira palavra do ano de 2021. Eu tenho certeza que Deus tem falado com você. Eu tenho certeza que Deus tem ministrado algo ao seu coração e eu quero trazer um pensamento para você refletir acerca do que nós temos que pensar ao longo deste ano. Você já parou para planejar o que você vai fazer este ano? Você já pensou o que ao longo dos próximos meses aonde você vai aplicar o seu recurso, aonde você vai aplicar o seu esforço, aquilo que você tem de melhor? Pois Deus sempre tem para nós o que nós devemos fazer. E eu quero trazer uma palavra lá no livro de Atos. Por favor, abra comigo lá o livro de Atos, capítulo 2, versículo 3. Atos, capítulo 2, versículo 3, fala de Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos no cenáculo. E na festa de Pentecostes, onde estavam todos reunidos naquele lugar, a presença do Deus Todo-Poderoso veio como fogo. Lá diz assim: E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Queria falar sobre o fogo de Deus. Para que serve o fogo de Deus? Você sabia que Deus espera que nós sejamos verdadeiros incendiários? Incendiários por quê? Porque o fogo ele tem propriedades únicas e ele quer tocar vidas, ele quer transformar e tudo acontece através do fogo. Vamos ver lá. Primeiro, no versículo 3 diz assim: apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, ou seja, veio algo do céu e foi distribuído nas pessoas que estavam lá buscando o Senhor. Veja que a importância de nós buscarmos a Deus. Eles já tinham a promessa do Espírito Santo, Jesus já tinha subido, mas eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio, ele veio como fogo. Mas por que ele veio como fogo? Continuando, todos ficaram, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eles falavam outras línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha que interessante. O fogo de Deus que veio do céu veio sobre aqueles homens com o propósito deles falarem novas línguas. Para quê? Para aqueles que não conheciam, aquelas pessoas que estavam ali, que não eram judias, mas de outros lugares da terra, pudessem ouvir acerca das maravilhas de Deus. Olha que interessante. O falar em outras línguas não é simplesmente para que você seja edificado. Glória a Deus por isso. Quando nós oramos em outras línguas, nós oramos bem. Mas em Pentecostes eles oravam e quem era edificado? Aqueles que ouviam as outras pessoas. E eles ouviam cada um na sua língua materna. Então, quando veio o fogo e batizou aqueles homens, aquelas mulheres que estavam lá, a primeira coisa que aconteceu, eles começaram a falar em outras línguas, outras pessoas, fora do seu contexto, fora do seu país, enfim, falar das grandezas de Deus. Olha que coisa tremenda. Versículo 11. Tanto os judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. O fogo de Deus ele vem para incendiar o nosso coração, para que a gente possa falar do amor dele, falar o quanto ele é bom, o quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso, o quanto ele deseja amar as pessoas. O fogo de Deus ele veio com esse primeiro propósito. Nós somos altares vivos. Eu e você somos altares. E para que a gente possa ser um altar, nós precisamos ter fogo. Deus ele se agrada de sacrifícios. No Antigo Testamento,
era colocado fogo nos altares, né? E aquilo subia como fogo, subia como aroma, como incenso na presença do Senhor. Agora Deus faz o contrário. Deus nos transforma em sacrifícios. Ele faz com que eu e você sejamos sacrifícios e o fogo vem do céu para quê? Para que a gente possa tocar vidas, para que a gente possa glorificar o nome dele. Olha que interessante. E o Espírito Santo é que faz esse trabalho. Nós precisamos ter o fogo de Deus para que possamos falar do amor de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para que nós possamos cumprir esse propósito de sermos altares, de sermos comunicadores, comunicadores celestiais. Você já tinha parado para pensar nisso? O Evangelho ele tem que se caracterizar pelo fogo. Eu vejo que nos dias de hoje, o que nós temos que buscar para que nós venhamos a receber, a, a experimentar as promessas de Deus e também acolher aquilo que Deus tem para nós, é somente através do fogo. E o fogo vem somente através do Espírito Santo. Nós precisamos arder por Jesus. Nós precisamos arder por Jesus. Nós precisamos buscar este fogo do céu. A palavra de Deus, ela pode gerar vida a qualquer momento, mas ela só vai gerar na vida de outra pessoa que ainda não conhece quando ela é levada através do fogo. Você sabe por que muitas vezes as pessoas não escutam a gente quando a gente fala de Jesus para elas? Porque nós não falamos com fogo. Nós não temos o nosso coração incendiado. Se eu e você tivéssemos aquela brasa no nosso coração, aquele fogo no nosso coração, e nós falássemos dessa maneira, as pessoas elas iriam nos ver de forma diferente. Elas iriam receber o evangelho de forma diferente. O fogo é a única forma que nós temos de aquecer o coração das pessoas. Se nós, existe um irmão, o Reinhard Bonk, que ele diz que tem muitos evangelhos que são como munição falsa. Quando você vai dar um tiro, né, independente da arma, o projétil, quando você deflagra o projétil, né, com a pistola ou enfim com o fuzil, ele faz o estouro, por causa da pólvora. Mas a munição falsa, ela não tem o projétil, ela não atinge o alvo, mas ela faz muito barulho. Não sei se você já atirou com o festim, mas o festim ele faz muito barulho, mas ele não atinge objetivo nenhum, porque ele não tem projétil. Se nós não temos o alvo de falar do amor de Deus, se nós não temos o alvo de incendiar pessoas, se nós não temos o alvo de irmos, porque o projétil, quando ele é deflagrado numa arma, ele vai até algum lugar, ele é lançado, ele vai em direção a, não existe motivo, não existe razão para ele existir. É só barulho, e o barulho passa. Será que nós temos sido uma munição falsa ou uma munição real? Será que nós temos ido até o objetivo ou será que nós temos só feito barulho? Isso é muito interessante a gente parar para pensar sobre isso. Deus, ele fala na sua palavra que a palavra dele é como fogo, lá no livro de Jeremias 23, 29. A palavra do Senhor é como fogo, ela purifica. Você sabe por que muitas vezes as pessoas estão sendo levadas, sendo torturadas ou sendo opressas por Satanás? Porque elas estão frias. Mesmo sendo salvas, mesmo estando na igreja, mesmo muitas vezes estando participando dos cultos, fazendo o que tem que ser feito, mas elas estão frias. E aonde a pessoa está fria, a mosca do diabo ela pode parar em cima. O diabo ele pode vir e ele pode ficar por ali. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está queimando de amor por Deus, ele não consegue chegar perto. Ele se queima. Se ele chegar perto de alguém que está em chamas pelo Senhor, ele se queima. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, 29, também fala que o nosso Deus é fogo. Nosso Deus é fogo. E ele é fogo em todos os aspectos. Assim como também Jesus,
Porque quando João Batista, lá em Mateus capítulo 3, falando para os seus discípulos de que viria alguém que batizaria com fogo, ele estava falando de Jesus. E Jesus veio e batizou. Nós acabamos de ler no livro de Atos, com fogo. E a gente entendeu que ele batizou com fogo para que os outros, que nem são do seu país, nem são da sua mesma língua, do seu mesmo idioma, pudessem ouvir das grandiosidades de Deus. O objetivo da igreja, em todos os aspectos, o nosso objetivo, o meu e o seu objetivo, é sermos edificados. Por isso nós temos os 5 ministérios. E isso vai nos ajudar a estarmos prontos para o noivo, para o dia da vinda do Senhor, mas também buscarmos salvar os perdidos. Jesus ele veio para salvar os perdidos. Jesus veio para libertar o cativo. Jesus morreu por mim e por você. E isso não significa, quando nós falamos de amar ao próximo, de que você não tem valor. Pastor, então agora eu preciso me preocupar com o meu próximo. Mas e como que eu fico? Amado, se você não fosse importante, você nem estaria me ouvindo agora. Você talvez nem estivesse vivo. A graça de Deus já te alcançou que você está ouvindo essa palavra, que você está tendo condições de receber e agora é tempo de você produzir. É tempo de você se encher do fogo de Deus, se encher do Espírito Santo para quê? Para incendiar outras pessoas, para levar do seu amor, para levar da sua graça, para queimar outras pessoas com o calor do Evangelho, o calor das boas novas. Isso somente o Espírito Santo é que faz. Quando, lá no livro de Atos, se a gente continuar a ler, aqui no capítulo 2, aqueles homens começaram a falar em outras línguas e todos começaram a olhar dizendo: o que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? E eles falaram, contaram, Pedro, ele se levanta e ele fala de tudo o que aconteceu, ele faz um resumo da palavra. Mas no final ele diz: é chegado o reino de Deus. Aqui no capítulo 2, ainda no capítulo 2, mas no versículo 35, versículo 36, ele diz assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele apontou para aqueles homens que antes ele estava morrendo de medo e ele nega Jesus por causa disso. Aquelas mesmas pessoas estavam lá. E Pedro fala e olha, aponta para elas e diz: vocês crucificaram a Jesus. Vocês crucificaram a Jesus. E este Jesus que foi crucificado, Deus o fez Senhor e Mestre. Da onde veio essa coragem? Se antes ele estava lá, fugindo, negando a Cristo, se escondendo, da onde veio essa coragem? Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do fogo do Senhor, do fogo do altar. Como altares, nós precisamos nos encher do fogo de Deus. Você crê nisso? Você deseja se encher do fogo de Deus para transformar vidas, para atingir o propósito, para ser como uma munição verdadeira, ir até o alvo. A munição ela serve para isso, tanto para ataque quanto para defesa. Ela é deflagrada, ela vai, ela atinge o alvo. Nós somos assim, eu e você. E quando aqueles homens eles escutam essa palavra, Jesus foi morto, porque Deus fez o Senhor e Cristo. No versículo 37, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento. Nós precisamos nos arrepender da nossa vidinha, da nossa vida muitas vezes letárgica, parada, da nossa vida egoísta, onde nós só olhamos para nós, onde a gente se livra de toda a responsabilidade. A gente não entende que nós, sendo filho de Deus, sendo embaixadores de Cristo, a nós também é dada a responsabilidade de falarmos do amor de Deus. E é algo tão simples. Jesus disse, lá em Marcos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
E nós temos que fazer a única coisa que Jesus pediu para nós: ide por todo o mundo e pregar o evangelho. A igreja, ela é um local de transformação, de restauração, de salvação. Mas nós somos transformados, curados e restaurados com esse propósito, de irmos e salvarmos pessoas. De irmos e salvarmos pessoas. E quanto mais nós fazemos isso acontecer, mais o inferno ele é saqueado e mais o propósito de Deus é estabelecido na terra. Nós vivemos sim numa guerra espiritual muito grande, em que a maior vitória tem sido por conta da omissão dos cristãos. Quando nós não fazemos aquilo que nós temos que fazer, o inferno ele avança. Mas quando nós simplesmente entendemos quem nós somos e aquilo que Jesus nos determinou a fazer, e é algo que já está em nós, não é algo que você precisa conquistar, isso já está em mim e você. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós dizemos, Senhor, eu aceito, eu entendo que o Senhor é meu Salvador, Deus já nos coloca uma porção de fé para que nós venhamos avançar. Ele já nos dá autoridade, Ele já nos dá força, Ele já nos dá coragem para nós irmos e falarmos do amor dele. Mas a gente se embaraça com tantas coisas e a gente acaba deixando isso de lado. Eu quero dizer para você que este ano será um ano diferente. Este ano será um ano em que nós colheremos muito. Talvez o ano que a igreja mais vai crescer, porque nós iremos avançar como nunca em nome de Jesus. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Eu quero declarar que assim como estes homens experimentaram do amor de Deus, experimentaram do Espírito Santo naqueles dias, o mesmo Espírito Santo está ativo, o mesmo Espírito Santo ainda opera em mim e em você. Você faz parte disso. Você faz parte disso. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, é com você que eu estou falando. Não importa se você está frequentando a igreja, se você não está frequentando a igreja, se você crê no Senhor Jesus, se você crê em Deus, é com você que eu estou falando. Se você não está dentro do aprisco, se você não está congregando em algum lugar, retorne para casa. Acerte a sua vida. É tempo de você acertar a sua vida. Porque ali a segurança é na casa de Deus, é na igreja onde você vai ser orientado, onde você vai ser cuidado, amado e também treinado para poder fazer aquilo que Jesus ensinou. Se você já está na casa de Deus, mas você ainda não tem esse entendimento, busque de Deus. Este é o ano em que você vai experimentar coisas novas. Creia nisso. Abra o seu coração. Não fique de fora deste mover. Eu quero abençoar a sua vida nesse sentido. Abençoar e declarar grandes coisas. Você sabe aquele seu chefe, aquele seu amigo, aquele seu parente que você tem orado tantos anos. Este é o ano em que você vai conseguir trazê-los para Jesus. Eu quero declarar vida, eu quero declarar uma palavra profética na sua vida, uma palavra de salvação para os seus parentes, uma palavra de salvação para todo aquele que você tem semeado e orado ao longo desse tempo. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê força, que Deus ministre, Espírito Santo, essa palavra. Deixa eu orar com você agora. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela palavra, eu quero te agradecer primeiramente pelo teu grande amor sobre nós. Espírito Santo, tu nos batiza, tu nos enche, tu fazes coisas tremendas através de nós, mas somente quando nós estamos abertos. E eu quero declarar que este meu irmão, essa minha irmã que está nos ouvindo agora, que ele estará abrindo o seu coração, que ele está entendendo esta mensagem e que ele, a partir deste momento, irá ser um vaso precioso, irá ser um vaso para a honra e glória do Senhor. Será uma pessoa que conquistará outras pessoas, um saqueador do inferno, de forma muito simples, somente falando aquilo que o Senhor é para ele. Senhor, que eles possam entender, que possa entender o quão bom o Senhor é, o quão maravilhoso o Senhor é, o quão amoroso o Senhor é, e que fale disso para aquele que está precisando.
Senhor, que os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam abertos, atentos ao nosso redor, de entendermos e percebermos quem precisa ouvir. Que nós não tenhamos timidez, porque o Senhor não se agrada, o Senhor não nos deu espírito de timidez, mas o Senhor nos deu espírito de ousadia. O Senhor não teve vergonha de morrer por nós, da forma como morreu, mas o Senhor foi fiel até o fim. Que nós venhamos a ser assim, em nome de Jesus. E eu declaro que este ano será um ano de conquistas, um ano de uma colheita extraordinária, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra com todo o carinho e prepare-se. Prepare-se que as pessoas elas virão até você. Não perca a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.